Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Após analisarmos o Orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para 2022, as grandes opções do Plano 2022-2026, o mapa de pessoal e a tabela de taxas municipais, os verdes gostariam de salientar alguns aspectos. Um orçamento reflete opções que conseguirão ou não dar resposta aos desafios e às mudanças necessárias. E perante os problemas de quem vive, trabalha ou estuda em Lisboa, impunha-se um orçamento capaz de os resolver com vista a uma cidade mais equilibrada, sustentável e justa, em que o direito à cidade seja para todos. É-nos apresentado um orçamento estimado no montante global de 1,16 mil milhões de euros para 2022, uma despesa muito alinhada com a prevista no ano anterior e uma parte significativa das medidas a concretizar decorre também de compromissos assumidos pelo anterior Executivo. Começando pela habitação, este orçamento dá continuidade a muito do que estava previsto, apesar de ter havido a intenção de restringir ainda mais o acesso a este direito. Valorizamos os programas que efetivamente procuram dar resposta a esta carência tão premente, mas estamos perante uma política que não rompe com os problemas de base e continua a abrir muito a porta a programas de financiamento dirigidos ao edificado privado. É preciso dar lugar a uma verdadeira política pública que promova o direito à habitação e que permita criar um parque habitacional público acessível a famílias com médios e baixos rendimentos, a uma escala que permita dar resposta a quem precisa. Não podemos ignorar que, ao longo dos anos, a Câmara não só se tem limitado a assistir de forma complacente aos efeitos da Lei das Rendas do Governo PSD-CDS, como nunca assumiu uma posição frontal que visasse a sua revogação. Faça isto, com estas forças políticas na governação da autarquia, por muito que digam no plano das intenções, conhecemos bem até onde estão dispostos a ir. O Pilar 5, uma cidade que investe em saúde e educação, fala em saúde acessível, mas PSD e CDS decidem deslocar os recursos públicos para o sistema privado através da contratação de serviços de saúde privados e de seguros. O que é um direito fundamental, pela mão destes partidos, transforma-se num negócio. A realidade tem comprovado, e a pandemia tem sido a prova de fogo, que o Serviço Nacional de Saúde é a solução para assegurar o direito constitucional à saúde e que a prioridade deve ser o reforço da sua capacidade de resposta para garantir que todos têm acesso à saúde, independentemente da sua condição económica ou social. Sobre a devolução de impostos, este orçamento não só mantém a proposta de devolução de parte do IRS aos municípios, como aumenta de 2,5% para 3%, sem, porém, diferenciar os escalões. Esta é uma medida a que nos temos oposto por beneficiar essencialmente quem tem rendimentos mais elevados, devendo as verbas ser direcionadas para benefícios em prol de todos os municípios, o que é mais justo. Por seu lado, os valores do Fundo de Emergência Social são reduzidos em 12% em relação ao orçamento para 2021, e não será certamente porque as famílias e instituições deixaram de sentir dificuldades, isto apesar do Pilar 4, uma cidade solidária, anunciar como medida assegurar que o FES é ajustado à realidade socioeconómica das famílias mais carenciadas. Depois, o turismo merecia outra atenção e abordagem, no sentido de diversificar o investimento em diferentes zonas da cidade, deixando de ser o eixo primordial e quase único de desenvolvimento económico, apostando num planeamento com base na sustentabilidade, ouvindo e envolvendo os cidadãos, como tanto se apregoa no Pilar 1, uma cidade participada. Na mobilidade é positiva a instituição de passes gratuitos nos transportes públicos para estudantes até aos 23 anos e maiores de 65. O PF tem insistentemente colocado na agenda política a importância do fomento da utilização dos transportes coletivos, que tem uma relevância inquestionável de ordem ambiental e social. Mas recordamos que na Assembleia da República apresentámos recentemente um projeto de lei para garantir a gratuitidade da utilização dos transportes públicos a jovens até aos 18 anos, a pessoas com deficiência e a pessoas desempregadas. Este projeto teve o voto contra do PSD e também do PS e a abstenção do CDS, mas os verdes acreditam que é possível e desejável concretizar esta medida de grande importância. Insistimos, por isso, na importância da aposta na mobilidade coletiva, para a qual muito contribuiu a grande conquista do passo social intermodal. Agora é fundamental
garantir o reforço da oferta da Carris, melhorando os percursos, a oferta no período noturno e aos fins de semana. Sabemos que a Carris terá 230 novos autocarros e, neste ponto, gostaríamos de saber se será em 2022 que serão implementados os Ecobus em Monsanto, um compromisso adiado pelo menos desde 2017. Depois, é com preocupação que nos deparamos com a ausência de propostas para a construção de parques de estacionamento dissuasores, gratuitos para os utilizadores de transporte coletivo, e aqui reforçamos que a mobilidade deve ser pensada e articulada à escala metropolitana, abrangendo os diferentes modos de transporte. Depois, no pilar 2, uma cidade sustentável, é referido o Parque Florestal de Monsanto, apesar de não se perceber em concreto o que está previsto e para quando. Por exemplo, sobre a acalmia de tráfego, o reforço de meios humanos para a vigilância e segurança ou a reabilitação do panorâmico. Ou seja, parece-nos muito pouco para uma estrutura verde tão importante. Não podemos ignorar que em 2017, no seguimento de um debate promovido pelo PEV, o relatório final apresentado pela Comissão de Ambiente resultou num vasto conjunto de recomendações aprovadas por unanimidade e aclamação, entre elas que o município diligenciasse no sentido da classificação de Monsanto como área protegida. Como passaram vários anos sem que nada tivesse sido feito, no início deste mandato, os Verdes apresentaram uma recomendação para a classificação de Monsanto como área protegida de âmbito local. Curiosamente, esse ponto mereceu, desta vez, o voto contra do PS e do PSD num estranho volte-face. Ouvimos depois o Sr. Vereador anunciar que seria feito um estudo para avaliar essa classificação, pelo que gostaríamos de ser esclarecidos sobre essa matéria. Depois, em relação à gestão dos espaços verdes, trazemos uma crítica antiga, mas atual. Continuamos a afirmar que é necessário que a autarquia contrate os recursos humanos para que seja esta a assegurar a gestão dos mesmos e não empresas privadas. Continua a ser evidente a opção de desmembramento e esvaziamento de serviços municipais, que resulta no recurso a privados, na destruição do emprego público e no aumento dos encargos para a Câmara e para as juntas de freguesia. Está na altura de a Câmara fazer uma reavaliação séria do modelo de manutenção dos espaços verdes. E é fundamental investir na escola de jardinagem enquanto principal campo de formação de jardineiros para desempenho de funções na autarquia e como forma de reverter as concessões a empresas privadas para a manutenção dos espaços verdes. Consideramos extremamente negativo e preocupante que as grandes opções do plano sejam omissas sobre o tema dos solos contaminados, que tem graves impactos na saúde pública e no ambiente. Continua a haver solos contaminados na cidade e esta situação exige o devido acompanhamento e fiscalização da autarquia, e este é já o 4º ano consecutivo em que deixamos este alerta no quadro do orçamento. Sobre a ampliação da Casa dos Animais de Lisboa e a garantia de recursos humanos e materiais para este espaço e para o LX-CRAS, é importante percebermos de forma mais concreta o que vai acontecer e quando, porque os trabalhadores veem há anos os seus direitos e condições de trabalho serem constantemente desvalorizados. No pilar 6, uma cidade resiliente e segura, a Câmara refere pretender reativar e reabrir esquadras ou reforçar o policiamento de proximidade nos locais em que a população legitimamente as reclama há muito tempo, e gostávamos de conhecer a posição relativamente à reabertura das esquadras de Carnide e das Avenidas Novas, por exemplo. Está também prevista a reabilitação do quartel de Benfica, até com preocupações sobre a eficiência energética. Este quartel funciona em instalações débeis e preocupa-nos insista na manutenção neste espaço, que chegou a ser desativado por falta de condições, mas os bombeiros regressaram quando o quartel do Colombo foi destruído. Também sobre o Museu do Regimento de Sapadores Bombeiros e a Biblioteca Museu República e Resistência, atualmente encerrada, nada é adiantado, e está também presente nestas propostas o princípio geral de transferências de competências da Câmara, que tem progressivamente esvaziado as suas competências, transferindo-as para empresas municipais cuja atividade escapa, em grande parte, ao escrutínio dos eleitos. A SRU tem recebido e vai continuar a receber a quase totalidade das obras públicas que a Câmara promove, sem mecanismos claros para que os órgãos eleitos, Câmara e Assembleia Municipal, recebam informação, à exceção do plano de atividades e do fecho de contas. Ou seja, vemos desaparecer do escrutínio público os maiores investimentos da autarquia. Depois, quanto ao mapa de pessoal, é com preocupação que verificamos que o número de trabalhadores com idade superior a 60 anos continua a aumentar. Eram 1.400 em 2021 e 1.663 em 2022, pelo que é fundamental perceber efetivamente o que está a ser planeado a curto e médio prazo para que haja a devida renovação e rejuvenescimento dos trabalhadores.
Da leitura do Plano Anual de Recrutamento para 2022, constatamos que parte das contratações previstas não foram concretizadas no ano anterior pelos constrangimentos da pandemia e, portanto, serão novamente lançados os concursos com as implicações de morosidade e atraso que são conhecidas. No entanto, só podemos ficar apreensivos, pois o que está previsto em termos de recrutamento vem de anos anteriores. Dificilmente será suficiente para colmatar os iminentes constrangimentos nos serviços autárquicos. Os Verdes colocam ainda a preocupação de não haver referências para a admissão de jardineiros, quando é evidente que estes trabalhadores são necessários para responder às melhorias nos espaços verdes e no arvoredo. Nas propostas distribuídas encontramos as seguintes medidas que cito: criar mais zonas verdes de proximidade, reforçar o arvoredo urbano e valorização adicional do património arbóreo e vegetal de Lisboa, profissionalizando os serviços que lidam com a plantação e manutenção das árvores na cidade. Ora, não conseguimos perceber como vai a Câmara atingir estes objetivos se não há admissão de jardineiros, nem um efetivo investimento na escola de jardinagem. Também sobre os cantoneiros de limpeza, e há no mapa de pessoal 50 lugares vagos, que certamente farão a diferença num serviço tão importante como este, cujos trabalhadores ao longo dos últimos 2 anos foram imprescindíveis. Também sobre isto era importante conseguirmos obter esclarecimentos mais concretos. Por fim, e desde há vários anos que os Verdes colocam a necessidade de reforço dos guardas florestais, tanto tendo em conta a importância para a proteção e salvaguarda do património natural da cidade, em especial do Parque Florestal de Monsanto. Resumindo, os documentos que analisamos e que foram apresentados têm inscritas várias opções e orientações com as quais os Verdes não concordam e que até contrariam as propostas que apresentamos e defendemos há anos, razão pela qual não acompanhamos este orçamento e as grandes opções do plano, porque estão presentes divergências de fundo que nos colocam em lados opostos. Pela parte do PEV, continuaremos a ser uma oposição atenta e construtiva, com propostas concretas para os problemas das pessoas e da cidade. Aliás, muitas destas preocupações e propostas foram transmitidas na reunião ao abrigo do Estatuto do Direito à Oposição e nas várias reuniões das comissões sobre o orçamento, apesar de muito ter ficado por responder. Depois dizer ainda que nada nestes documentos indicia que se pretende mudar o rumo que se seguiu nos últimos anos, em que o desenvolvimento da cidade foi deixado nas mãos do investimento especulativo, negligenciando o desenvolvimento local, humano, social e ambiental da cidade. O resultado é bem conhecido: produtos destinados ao consumo de luxo, turismo massificado, custo da habitação incomportável para a maioria, expulsão da população, destruição do tecido social e da economia local. Ou seja, Lisboa foi sendo transformada num produto de consumo e a governação PSD-CDS parece querer dar continuidade a essa tendência, porque, na verdade e no essencial, as políticas do PSD têm convergido com as do PS, principalmente nas opções estruturantes do desenvolvimento da cidade, e esta convergência já demonstrou incapacidade para a resolução dos problemas. É caso para dizer que os novos tempos, afinal, não trazem assim tanta novidade, nem propriamente melhorias, e o que Lisboa precisa é de um projeto que concretize o direito à cidade, porque estamos a falar de problemas para os quais há soluções e alternativas que são não só possíveis, mas muito necessárias. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.